Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é Ana Flávia, professora de Ciências, e hoje, na semana 3 do PET Volume 3, vamos falar um pouco sobre os impactos ambientais de alguns biomas. Esses biomas serão a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e os Pampas. Vamos lá para a apresentação. Pessoal, então a gente sabe que a floresta amazônica é o maior bioma brasileiro e a maior floresta tropical do mundo, o que faz com que a gente tenha uma alta biodiversidade, ou seja, a gente tem grande quantidade de vida, né? Então a gente tem uma diversidade enorme de plantas, de animais e de fungos e outros seres que vivem ali. Nós sabemos que a mata é uma mata fechada, né? A floresta amazônica ou mata amazônica é uma floresta fechada, ou seja, a gente tem uma árvore próxima da outra, né? Configurando uma mata bem fechadinha, com a formação da serrapilheira. A serrapilheira ela é formada a partir dessa quantidade de matéria orgânica que fica presente no solo e forma uma camada nutritiva. E quando há o desmatamento ilegal, predatório, queimadas e outros problemas que nós vamos falar aqui, essa serrapilheira é prejudicada, então não há essa formação da camada nutritiva. Ou seja, a floresta amazônica ela passa por problemas, né, ambientais, justamente por conta dessas atividades, ações humanas que eu falei com vocês aqui. Então aqui eu coloquei uma imagem, vocês vão ver aqui. Essa imagem ela mostra, né, regiões em que estão totalmente desmatadas. Era uma região que possuía antes floresta, possuía árvores de grande porte e agora elas estão que foram queimadas, né? Foram desmatadas, retiradas daquela vegetação dali para a construção de algum local, pode ser cidade ou para venda de um espaço para colocar pecuária, agricultura. Também tem, para esse lugar ficar apto nessa plantação diferente, né, que é a agricultura e da pecuária, né, que a gente desmata para plantar a grama, que o gado, né, o boi e a vaca se alimentam, a gente precisa dela estar assim, nesse estado. Então, por exemplo, você desmata e queima a região. Aí eu coloquei aqui uma imagem, né, de outros dois problemas que a gente tem. O primeiro é a venda de madeira. Então a gente sabe que a região da Amazônia ela é rica, né, em árvores e árvores que têm importância econômica, ou seja, é interesse a gente ter alguns tipos de madeira dessa região para fazer móveis, né, mesa, cadeira, armário e outras coisas que a gente usa a madeira como matéria-prima. Além disso, a gente tem a biopirataria, ou seja, são animais que são contrabandeados ou plantas que são contrabandeadas, que têm valor econômico ou importância médica. E aí as pessoas começam a levar esses animais contrabandeados para outros lugares para vender, né? Então, é um comércio ilegal aí. Aí eu coloquei aqui uma serpente da Amazônia e aqui a imagem que mostra o desmatamento, né, para a venda dessas madeiras de importância econômica. E agora, pessoal, quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente precisa falar desse bioma que é um dos biomas mais afetados que a gente tem, né? É o bioma mais afetado que a gente tem no Brasil. Então, pessoal, a Mata Atlântica ela começa a ser desmatada com a chegada dos portugueses. Então, os portugueses eles chegam no litoral do nosso país, né? Que eles vieram pela água, né? Por navios. E aí eles começam a colonização. Essa colonização faz com que existam lugares, né? Que as pessoas precisam ficar. Então, ou seja, precisa de construção. E essa construção começou justamente nesse litoral onde a Mata Atlântica situa, né, no país. Então, a gente tem a Mata Atlântica em todo o nosso litoral. E o que acontece? Essa colonização portuguesa fez com que a gente explorasse algumas espécies. Então, por exemplo, o pau-brasil, o Brasil mesmo, nosso país, chama-se Brasil justamente por causa dessa planta. Então, eu coloquei uma imagem aqui para vocês podem ver. Essa imagem ela mostra essa espécie que foi tão cultivada, tão importante para os portugueses, né, para a construção de navios e outros equipamentos, né? A gente sabe que é uma árvore que tem uma madeira de boa qualidade. E aí o Brasil foi tão cultivado com essa espécie, né? Foi tão extraído, foi tão desmatado, né? Essa espécie que ela está em extinção. E apesar de dar um nome para o nosso país, né? A gente quase não tem ela mais aqui por conta dessa exploração e bem extensiva a essa planta. Além disso, né, antigamente o açúcar ele não tinha a disponibilidade que a gente tem hoje. Então, se você quiser um açúcar hoje é muito fácil. Você vai ali no supermercado,
né? Desde que você tenha dinheiro, você consegue ter o açúcar. Mas antigamente, o açúcar era de difícil acesso. Então, o cultivo da cana-de-açúcar foi uma grande sacada que os portugueses tiveram. E eles passaram a fazer isso exaustivamente, né? De produzir, né, de plantar a cana-de-açúcar. E outra coisa que eles utilizaram muito aqui no Brasil também foi o plantio do café. Então, todas essas ações em conjunto, né, contribuíram aí para a Mata Atlântica ser desmatada. Então, gente, a gente tem hoje, né, mais ou menos 12,4% da floresta que a gente tem. Então, antigamente, a gente tinha aqui por todo o litoral, nessa primeira imagem, a gente consegue ver tudo que está em verdinho aqui. Seria o local onde está a floresta atlântica, né, uma Mata Atlântica. E hoje, na segunda imagem, a gente consegue ver que a gente quase não percebe, né, as manchas que seriam verdes, né, que mostrariam onde está a Mata Atlântica. Então, é justamente por isso, também por conta da pressão urbana, né, que a gente precisa de lugares para pessoas morarem, então a gente acaba desmatando ainda mais. Então, gente, a gente tem nessa área uma grande extinção, seja ela tanto de fauna quanto de flora, né? Então, a gente sabe que a flora ela tem um hábitat, né, um ecossistema muito reduzido, justamente por conta desse desmatamento e a comercialização ilegal também de muitas plantas e de forma irracional que foram extraídas ou que foram desmatadas, como, por exemplo, eu já disse o pau-brasil, né, anteriormente. E a fauna, a gente tem um número elevado também de espécies que estão em extinção devido, né, ao desmatamento, à fragmentação do ecossistema. Então, como vocês veem, antigamente as espécies aqui na primeira imagem, elas tinham um local, né, elas tinham floresta, tinham mata para morar. E atualmente não tem mais. Então, isso faz com que muitas espécies deixem de existir. Apesar disso tudo que eu falei, né, dessa baixa quantidade aí de mata que ainda resta, 100 milhões de brasileiros dependem dessa floresta para a produção de água, a manutenção do equilíbrio climático e do controle da erosão e das enchentes. Então, pessoal, todo o ambiente que a gente vive, muitas vezes a gente acha que meio ambiente não é a nossa casa, não é a nossa cidade, e sim a gente associa meio ambiente à floresta. Mas meio ambiente é tudo aquilo que a gente vive, né? O local onde a gente vive. Então, mesmo que isso esteja, né, impermeabilizado com solo, né, com cimento, com pavimento, com ruas e casas, ainda faz parte do ambiente. Então, tudo isso está conectado, né? Então, se a gente não tem mais a floresta, né, a gente tem dificuldades, né, com gestão de água, seja ela de enchente ou de escassez, né? A manutenção do equilíbrio, do calor, da temperatura, tudo isso faz parte, né, de um sistema maior. Agora, passando para o nosso último bioma, a gente tem os pampas. Os pampas são formados principalmente por gramas herbáceas, que quer dizer, grama é aquela bem baixinha, né, que a gente conhece dos pastos aí dos bois e das vacas. As herbáceas, elas são um pouquinho maiores, mas não chegam ao seu tamanho de uma árvore, né, que já tem um porte arbóreo, grandão. Então, a herbácea é uma planta que tem um tamanho mediano, né, tá no meio do caminho aí. A gente tem um relevo plano, né, com muita grama, que faz uma área ser excelente para a criação de gado para agricultura, justamente por conta desse relevo, né, de ser bem retinho, né, já ter grama, o gado ele se alimenta de grama, né, então isso torna-se um ambiente muito propício. E o que acontece? A pecuária, né, a criação de gado, do boi, da vaca e de outros animais, eles são animais muito pesados. Então, uma vaca pode pesar, um boi pode pesar toneladas. E isso faz com que o solo fique muito compactado, porque esse animal pesado, né, imaginam, não é uma vaca, né? Não são duas vacas, são muitas vacas que estão ali, né? Pastando, passeando, sendo criadas. Então, esse impacto no solo faz com que favoreça a formação do deserto, né? Então, e também a erosão do solo. Então, fica um solo muito atingido, né? Agredido. Também, pessoal, o Pampa é o bioma com maior taxa de conservação. Também por ele ser uma área menor, né? Os Pampas têm uma área de extensão bem pequena no Brasil. E, consequentemente, é um dos biomas menos estudados, né? Que é uma pena, porque apesar de ter muita grama, né? De ser muito plano, ele tem uma alta biodiversidade. Então, existem muitos seres, sejam eles plantas ou animais, que vivem ali e que precisam de ser conhecidos, né? Então, como eu já disse, né, olha para você ver a região dos Pampas, ela é realmente ideal, né? Tem a grama e o ambiente plano, e que aí a criação de gado fica
ideal. Também há o desmatamento para plantação, né? As grandes plantações, as monoculturas, como vemos aqui na imagem. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Se você ficar com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, que fica aqui embaixo. E vou deixar linkado aqui nos cards, na parte de cima, as correções da semana 3 do PET 3, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.